Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentação: Neuri Araújo. Tá na grande, tá na número 1 de Oricuri, o nosso bate-papo positivo dessa manhã de quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, já vai começar. Quero agradecer a você, ouvinte, pela sintonia, pela companhia, de estar ligado na nossa programação. A nossa convidada de hoje já está aqui, né? Ela, a Cristina Alencar, arquiteta, natural de Araripina, 26 anos trabalhando na área, menina. Então a gente vai descobrir um pouquinho sobre ela, já vamos desejando bem-vinda ao nosso programa, né? Seja muito bem-vinda e é muito bom te receber. Bom dia, Cristina. Bom dia, Melry. Como eu sempre digo, gratidão é a chave da multiplicação, né? Uhum. E eu começo agradecendo o convite feito não apenas por você, mas por toda a equipe da Rádio Grande Serra, e agradecer também quem está nos ouvindo. É um prazer e uma honra trazer um pouco do meu conhecimento para vocês. É bom recebê-la aqui. A gente já vai começar, né, querendo te conhecer um pouco. Quem é Cristina Alencar, né? A gente já soube um pouquinho. É natural de Araripina e agora reside aqui na cidade de Oricuri. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Cristina. Sim, eu sempre começo dizendo que eu sou uma filha amada de Deus Pai. Uhum. Sou esposa, mãe de 2, empresária, arquiteta de coração, técnica em edificações e quase uma engenheira, porque eu não cheguei a concluir o curso, mas eu fiz até o 8º período. Uhum. Pós-graduada em Light Designer e mais recentemente uma aficionada pela neurociência, uma aplicada à arquitetura, que é a neuroarquitetura. É uma novidade, é uma vanguarda e é tudo o que a gente precisa saber, mas já sabia. O que acontece? O que já sabíamos por intuição agora é comprovado com estratégias de projeto, É a comprovação de uso da psicologia no projeto. Então, são inúmeras estratégias que interferem no comportamento das pessoas, E a neuroarquitetura vai buscar isso de forma positiva. Cores, formas, são vários estudos científicos que comprovam. Por exemplo, se você usar o azul na sua cozinha, você vai inibir sua fome compulsiva. Então, por isso, quando você a gente imaginava uma coisa dessa, né? Tão simples. Quando você vê uma cozinha azul, você já vai saber o motivo, Uhum. Então, são inúmeros estudos que comprovam que o ambiente interfere no comportamento das pessoas. É interessante. Todo o meio em que a gente está envolvido, todo o meio que a gente está inserido, seja a pessoa, seja o ambiente de trabalho, escolar, faculdade, ele intervém na minha vida. A gente fica concluído ali no meio, a gente está inserido e automaticamente ele vai influenciar na nossa vida, ou positivamente ou, Exatamente, com certeza. É um conceito que tem me capacitado a se conectar com os clientes, entender suas mentes e aprender a encantá-los pela emoção. É importante essa parte de apresentação do projeto, de quem é você. Fala pra gente como é que você apresenta, o projeto, como é que você faz essa abordagem de início, como é feita? Bom, primeiro, quando o cliente me procura, a gente marca uma reunião, que é para traçar, eu entender melhor a demanda, quais são os seus anseios e poder traçar uma proposta orçamentária, A partir daí, aí eu marco outra reunião para apresentar a proposta e aí vai se desenvolvendo todo o processo. Todo o planejamento. Agora a gente vai conhecer um pouquinho, Por que você escolheu a arquitetura? Desde quando? Como foi isso? Era desde sempre? Então, sim, por uma habilidade natural em saber desenhar, Mas o curso só fez sentido para mim quando eu entendi. Quando eu entendi que surgiu no meu coração a vontade de transformar a vida das pessoas através da arquitetura, E é isso, mostrar que a gente pode e consegue ter uma melhor qualidade de vida quando transformamos um ambiente, um lar ou uma empresa, um bairro, uma cidade, O arquiteto, ele é um potencial transformador. Então ele pode, eu digo que é a melhor profissão do mundo, porque você procura um advogado para sanar um problema judicial seu, você procura um médico por uma doença, e por que você procura um arquiteto? Por quê? Você procura para criar espaços, onde você vai trabalhar, onde você vai descansar, onde você vai desenvolver todas as coisas boas que você gosta, amar, brincar, criar. Então
envolve a psique humana, né? Então é um preparo para ele enfrentar os desafios da vida. Então a gente pode dar esse espaço para a pessoa. A pessoa gosta de criar, gosta de criatividade, gosta de inovação, nada melhor do que criar um espaço para isso, né? Que auxilie, né? Que faça com que eu vou criar projetos, vou criar algo aqui, nada melhor do que um ambiente, assim, bem formatado, bem organizado, né? Eu digo que é a minha cachaça, porque eu amo o que eu faço. Bora lá, né? A arquitetura, né? Arquiteto é artigo de luxo? Né? Porque as pessoas dizem assim, só quem procura um arquiteto é quem tem boas condições financeiras, quem é rico. E as pessoas, e aí? Então vamos mudar esse conceito. Não é artigo de luxo, nem tão pouco é caro, né? É um investimento que se converte em economia, evitando erros que podem sair muito caro para a pessoa. Então é muito mais fácil você apagar uma parede no papel do que fazer uma demolição, né? Então tem outros aspectos que envolvem, né? Em uma obra, né? Tempo é dinheiro, então o prejuízo é certo quando não se planeja, né? Sim. Uma casa outra economia gerada por um bom projeto é que ele deve ser criado de forma que a casa se adapta ao terreno, né? Evitando gasto com aterro ou corte do lote, né? Do terreno. Além de dar um maior valor agregado no imóvel, né? Isso, dá um então, tchan, vamos se dizer, não né? Não é caro, gente. Então, procura um profissional, procura conversar antes de começar a sua obra, ou uma reforma, por menor que seja a sua demanda. Tenta conversar com esse profissional e você vai ver o benefício que você vai ter. Trazer grandes benefícios. Por exemplo, o cliente lhe procura para fazer um projeto. Qual o primeiro passo? Já é de cara fazer o projeto? Então, acontece muito das pessoas quando me procuram, aí no próximo encontro já quer ver o projeto pronto. Isso, E a gente tem que obedecer um processo, né? São etapas que precisam ser seguidas, não podem ser atropeladas, porque existem as fases de aprovação do cliente. Então a gente, pode acontecer do primeiro desenho já ser o aprovado, mas nem sempre, às vezes não é. Então ele precisa desse tempo para aprovar e a gente fazer as alterações. Então assim, eu nunca gosto de impor o cliente a minha ideia. Eu procuro sempre seguir, eu digo assim, o caminho das pedras, mas eu procuro sempre, justamente porque por estar estudando a neurociência, aí eu já aplico, né, para estudar a mente da pessoa, entender a fundo o desejo dela para poder ser assertiva. Isso, o passo a passo, né? Exatamente. Então o primeiro passo é esse, a reunião que a gente faz um pré-briefing, que é uma entrevista inicial, né, para entender a demanda dele, e aí depois do pré-briefing vem as etapas do projeto, que eu até tenho um infográfico explicando, né? E aí vem as etapas, e aí todo um processo. Então assim, é um trabalho que em menos de um mês a gente não consegue, às vezes, dependendo da demanda, né? Se for um quarto, claro, 15 dias, 10 dias a gente consegue resolver. Mas se for uma casa, é um mês, 2. Já for a parte de escritório também, já precisa de algo bem elaborado, exatamente, né? As especificações de materiais, até para atender ao orçamento dele, né? A gente não pode estar especificando o que é de mais luxuoso, mais caro, tem que ser tudo dentro da realidade do cliente. Então você que deseja também, por exemplo, quer um trabalho com arquiteto, o arquiteto, né, não é um artigo de luxo, cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. Você também pode estar buscando, né, informações voltadas a esses profissionais e perguntando, questionando, dizendo como é que é feito isso, como é que é feito aquilo. Uma conversa de início é importante, não é, Cristina? Com certeza, exatamente, é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Eu digo que nós somos uns psicólogos também. A gente tem que entrar na rotina do cliente, entender como é que funciona a família, como é que funcionam os hábitos. Então, assim, nem sempre todo mundo está disponível para isso, né? Nem sempre. E nos tempos de hoje, nessa correria, nessa aceleração, é importante ter esse passo a passo, é importante ter essa compreensão, esse olhar voltado para o outro, que a gente, às vezes, tá em um ambiente de trabalho, tá na nossa escola, tá fazendo alguma coisa, e a gente não olha para a cara do outro, não. Exato. A gente não tem a sensibilidade. E quando para-se para fazer isso, né, é muito interessante. Eu ouvi outra vez
alguns detalhes de um dos seus trabalhos que foram feitos, organizado um planejamento com música, né, com organização de todo o projeto, também para apresentar para o cliente, né, e eu disse, até eu fiquei na vontade de ver o projeto. Que bom. É verdade, a gente faz todo um cenário, tem que envolver o cliente, né? A gente, justamente como eu falei, a gente tem que ir pela emoção dele, porque a gente trabalha muito a emoção. Isso, né? E lembrando que as nossas emoções estão totalmente ligadas com nossa razão. É um interlance, né? Há uma troca. Nem a gente consegue ser 100% racional, nem 100% emocional, porque os dois lados do nosso cérebro estão ali, trabalhando. Isso é sistêmico. É muito sistêmico, fica trabalhando a todo momento. Vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, em qual momento de se contratar um arquiteto? Qual o momento, né? É quando eu quero construir, quando eu quero reformar um quarto, em qual momento específico eu preciso buscar um arquiteto? Seja qual for o caso, resolveu mexer com obra, com decoração, com reforma, etc., a arquiteta será responsável, né? Por organizar as etapas para a execução de toda a obra. Não deixe para a última hora, você pode não conseguir pôr em prática tudo que você desejar, entendeu? Então, assim, é primordial. Pensou em mexer, procura o profissional para te dar as orientações. Às vezes você quer mexer em uma coisa que nem é possível, entendeu? Ou até ele te dá uma orientação que, olha, de um jeito, desse jeito vai ser melhor, você vai ter mais economia, você vai ter mais ganho, você vai ter mais ganho de espaço, e por aí vai. Então, qual dica você deixa para a pessoa que quer começar a construir ou que quer começar a reformar? O que você diz para essa pessoa? Eu digo para procurar o profissional. Procura o profissional para conversar. De qualquer forma, mesmo que você não tenha empatia com ele, você procura outro, mas até acertar, entende? Tem que procurar o profissional. Se quer economia, o caminho é esse. Quer dizer, para economizar, eu preciso me organizar, né, ali, vou em busca de um profissional para uma primeira conversa, entender todo o planejamento que precisa ser feito, né? Isso. Porque senão no futuro eu posso organizar minha obra e pode ser que tenha prejuízo. Você antecipa os gastos, né? Você vai planejar, porque não é fácil obra, a mão de obra não está fácil, né? Então existe todo um complexo aí que muitas pessoas desistem de enfrentar por essa questão de falta de planejamento. Conta pra gente qual um dos maiores desafios quando você começou na arquitetura. Teve alguns assim, esses desafios. Pensou em desistir no meio do caminho? Não pensei não. Eu sempre quis dar continuidade. Então, já pensei várias vezes, já tive vários recomeços, né? Mas assim, a gente quando ama, a gente enfrenta tudo, né? Mas assim, o maior desafio que tem sido até hoje é a falta de entendimento do que é a profissão, do que é o que o profissional pode agregar na vida da pessoa, entende? Então assim, eu faço um trabalho de formiguinha, educando, instruindo, mostrando. Eu uso muito meu Instagram para isso, né? Então assim, é um desafio diário, né? Porque nem sempre as pessoas têm um esclarecimento, e também a mão de obra, né? Que assim, a gente tem a pessoa técnica, mas não tem a pessoa formada como ser humano. Então é muito difícil, a gente tem que ter muito tato para lidar com a mão de obra, para explicar, para ter a paciência de reverter algum erro, entendeu? Então é sempre um desafio diário. Tem que ter uma sensibilidade ali, né? Precisa ter uma sensibilidade total. Por exemplo, o arquiteto pode ajudar a dar o up no espaço sem precisar reformar, quebrar, aquela parte do quebra-quebra, né? Por exemplo, vou organizar minha cozinha e vou quebrar o balcão, vou precisar quebrar o balcão, mas tem como dar o up sem precisar fazer nenhum tipo de claro, estralhaço? Claro, para casos assim há a modalidade de consultoria, né? Que eu também presto consultoria. Nós oferecemos 3 tipos dela. A consultoria, na verdade, não é um projeto, né? Como eu faço, eu ofereço 3 tipos, seria simples, com planta e 3D, né? Para justamente esses casos
rápidos, corriqueiros, que a pessoa não tenha, ou tenha urgência ou não tenha o orçamento suficiente para uma obra, né? A consultoria se encaixa perfeitamente. Vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos relacionados por exemplo, a consultoria. Primeiro, você realiza também alguém que deseja de consultoria. Como é que é feito esse trabalho? Alguém chega para você, precisa de consultoria para organizar minha obra, para fazer dar um amp ali no meu quarto, na minha cozinha, no meu escritório? Isso, eu vou explicar. A Simples, são mais orientações, né? Eu não entrego nada físico. Então, assim, eu vou no espaço da pessoa, eu digo, olha, faz isso, faz aquilo, coloca essa cor, então, tá entendendo? Então, são orientações. Já a consultoria com planta, eu chego a desenvolver, faço umas medidas gerais, desenvolvo um layout para a pessoa e entrego. E eu entrego com um relatório, né? Eu faço o diagnóstico do ambiente, o que precisa ser melhorado, tudo, claro, dentro das necessidades da pessoa, né? Sim. Então eu coloco tudo que ela precisa melhorar ali naquele espaço e entrego um relatório. E a consultoria com planta em 3D também tem um relatório, né? Mas tem um bônus a mais, que é o 3D, que é como se fosse a foto, né? Para quem não sabe o que é o 3D, é como se fosse uma foto real do espaço pronto. Como é que vai ficar ele, né? Vai ficar ele, exatamente. Com todos os materiais aplicados, e aí a pessoa com aquilo vai atrás para desenrolar. Para desenvolver o restante das coisas. Por exemplo, vamos lá. Finalizei a minha obra da minha casa e não fiquei satisfeito. O que eu posso fazer? Eita. O que fazer numa situação dessa? Foi tudo feito. Essa semana chegou uma cliente exatamente com esse motivo, né? Tem sido até recorrente lá no escritório. E eu digo sempre, olha, o processo e o tempo investido em cada pessoa que nos procura é de muita troca. Sabe? Por que é que eu vou dar essa introdução antes? Depois eu te explico. Então, para mim, é uma realização de vida. Por isso que eu busco sempre a singularidade em cada projeto, né? Porque tem que ser personalizado. Então, por que é que eu estou falando isso? Então, isso faz com que o trabalho se torne gratificante. Então, nesses casos, passamos um pente fino nos anseios do cliente. Né? A gente marca uma reunião e aí eu procuro entender o motivo pelo qual se deu aquela insatisfação, né? Para termos um diagnóstico e agir, né? Porque muitas vezes é por falta de profissional que não foi contratado, por pedreiro que entendeu errado o desejo do cliente, por falta de planejamento. Então são uma série de fatores, né, que faz com que prejudique o desejo da pessoa, né, o sonho da pessoa. Às vezes é por isso que muitas vezes tem muita gente traumatizada com obra, né? Então é justamente isso aí, né? Precisa ter esse cuidado, né? Esse tato, como você diz, essa sensibilidade de olhar para o cliente. E me diz uma coisa, só um instantinho. E às vezes também é uma dificuldade de comunicação com o cliente, sabe? De saber interpretar o que ele deseja, de saber entender e também até de, vamos dizer assim, eu acho que é mais uma questão de gestão, de comportamento. De comportamento. Dos envolvidos. Que estão ali, né? Tem uma equipe, por exemplo, vou demandar tal obra e precisa ser comunicado exatamente como a gente deseja ou ver se realmente aquelas pessoas entenderam esse processo. Porque hoje está tendo uma dificuldade por conta de tanta tecnologia, de tanta informação. E como você está fazendo essa parte da neuro, né? Da neurolinguística, da neurociências, entendendo um pouquinho como é que funciona, né, a mente humana, a gente consegue perceber que essa troca, se buscar compreender exatamente o exemplo que o cliente quer, o que o cliente deseja para poder fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente está conversando aleatoriamente, uma conversa de amigos ou em uma reunião, a gente expressa algo, mas às vezes aquilo não é entendido da forma que precisaria ser, né, compreendida. Isso mesmo. Então, explica pra gente como é que essa ligação que você está fazendo da neuro com a arquitetura e tudo mais. Então, é como eu disse antes, né? Isso tem me capacitado para entender melhor o cliente, né? A partir do momento que você adentra um pouco do funcionamento do cérebro, que você começa a entender que você tem subsídios, né, comprovados cientificamente que os desejos do cliente é tipo aquilo,
isso, quando você sente um espaço, isso não funciona, isso não está legal, então aquilo ali já é um estudo do seu cérebro que está comunicando algo que você, o seu sentimento, então é muito da percepção da pessoa, então eu tenho que procurar entender essa percepção do cliente para poder transpor isso para o papel e realizar um projeto assertivo. Por exemplo, um dos desafios, você já falou um pouquinho que teve muitos desafios, muitos recomeços na tua profissão. Pode falar. É que eu lembrei de um aqui, mas fugiu. Fugiu. Né? Teve muitos desafios no meio do caminho, né? São 26 anos de trabalho desenvolvendo. Você desenvolveu trabalhos aqui também na cidade, na região. Como é que foi feito todo esse planejamento? Como é que você se sente de 26 anos de história, né? Porque não é um dia, não é um ano. São 26 anos de caminhada. São 26 anos levando conforto, levando criatividade, levando muita coisa para os clientes. E estudando sempre. A gente não para, né? Eu trabalhei muito tempo CLT, né? Trabalhei no Tribunal de Justiça, na Secretaria da Fazenda, tudo como arquiteta, né? Graças a Deus eu procurei não sair da minha área, né, porque eu acredito que, vamos dizer, eu acredito na minha profissão, né, como um instrumento transformador. E aí eu morei um tempo, em 2005 a 2008 em Oricuri, para trabalhar a cidade, né? A gente tentou fazer o melhor, né? O prefeito Chico Coelho foi assim um desbravador, né, com as iniciativas, com o zelo com a cidade, e a gente fez o que pôde e fizemos várias praças e a gente trabalhou muito o espaço urbano, né? Inclusive, hoje eu tenho uma campanha, né? Eu vou colocar em prática, que é sobre a arborização, né? Então, já por estar estudando climas, paisagens, como transforma, como o ambiente, não só o seu espaço dentro de casa, no seu íntimo, transforma o seu comportamento, a cidade também. Então, assim, quanto mais a gente tem uma cidade arborizada, uma cidade que proporcione um clima adequado para o ser humano, né? Vai ser sempre um benefício para a humanidade, né? Então, assim, eu sempre digo, gente, plante uma árvore na sua calçada. Por que as pessoas não plantam? As pessoas dizem para mim, vai quebrar minha calçada, mas às vezes é a espécie que está escolhida errada, é a profundidade que não foi plantada de forma adequada. Então tem uma série de fatores que interferem. E aí eu estou elaborando uma cartilha educativa, né, nesse sentido, para que estimule as pessoas a gostar mais do verde. Isso é muito bom, porque tipo, quando se fala natureza, a gente senta debaixo de uma árvore, é muito gostoso. Exatamente. É muito gostoso, assim, não tem palavras para serem ditas, né? Eu fiquei sabendo também que você vai participar, né? Tá fazendo parte também de um livro aí de autoria, né? Quero saber como é que é isso também. Tá crescendo também nessa área, né? De início de palestras. Me conta, qual sentimento te envolve? Não é só gratidão, né? Hoje em dia a gente faz parte de muitos grupos de empreendedoras, né? Sim. E eu faço parte de um grupo lá em Recife e fui convidada para fazer parte desse grupo seleto, né, de empreendedoras que vai ser lançado agora em São Paulo, dia 17. Eu estou indo para lá. Vai ter o lançamento do livro na editora lá. E são 10 empreendedoras, foram selecionadas a dedo 10 empreendedoras e com gratidão eu fui uma das escolhidas, né? E aí a gente vai falar um pouco da nossa história nesse livro, né? O que foi que, assim, o percurso, né? Como é que a gente diz? A trajetória, né? De cada uma e é isso. A trajetória de cada um levando até chegar onde chegou, aos 26 isso, anos, exato, né? Aos 26 anos de trabalho. Por exemplo, qual mensagem você deixa, né? Como arquiteta, como também empreendedora, né? Como mulher, como mãe, esposa. Gente, que é isso? Né? Qual mensagem você deixa, né, para as pessoas que estão em casa, para aqueles que querem recomeçar, para as mulheres que desejam começar. Hoje é um dia importante, né, que também em 1800, não lembro mais o restante da data, depois eu vou estar passando para o pessoal, onde foi constituído o direito de voto,
né, da mulher, de conquistar o seu espaço, de poder ir às urnas e exercer. Eu tô aqui no dia de hoje. No dia de hoje, de poder exercer seu papel como cidadão, né? Eu digo sempre que a gente tem que ter a humildade, né, e reconhecer que a gente nunca chega lá, porque a gente tem sempre algo a melhorar, né? Inclusive, quando eu escolhi Ouricuri, né, quando a gente escolhe o lugar que quer estar, a gente tem que escolher com humildade e dedicação, né, para poder que tudo dê certo, né? Então eu escolhi Ouricuri para dar o meu melhor e assim eu vou cumprir. Então a mensagem que eu dou é essa, né? Procure sempre estar em aperfeiçoamento, estar estudando dentro da área que você faz, né? Quer que seja. Procure estar sempre se aperfeiçoando, estudando, lendo, procurando ver outros exemplos. Quem é melhor do que você, vai lá, copia o que é bom. O que é bom é sempre bom copiar, né? Então é isso. E aí você transforma a sua vida. É dessa forma. E devagarzinho a gente chega lá, né? Cristina, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por vir trazer um pouquinho dessa leveza, dessa tranquilidade, porque foi um papo muito gostoso de se falar, né? Muito tranquilo. Então deixamos os microfones à sua inteira disposição. Fala pra gente onde é que a gente te encontra, como é que eu faço, né, pra mim, quero contratar uma arquiteta, né? Então, como é que eu faço pra entrar em contato com você? Vou nas redes do Instagram, vou no WhatsApp, como é que é? Meu Instagram é @CrisAlencarArquitetura. E meu escritório fica ali vizinho à prefeitura. Eu ainda estou em fase de reforma, né? Então quando você vê só uma portinha aberta de ferro, sou eu que estou lá. Porque eu ainda não adesivei as portas de vidro, mas eu me encontro lá vizinho mesmo, o banco que tem um banco lá, né? Um banco de Santander. Isso. Pronto, eu fico ali vizinho e meu telefone é 81 9972 3479. 9972 34 99267-1439. Gente. Bora lá de novo para as pessoas que estão em casa. Esse número. Repete pra gente aí, vai, Cris. 81-99267-1439. Estou à disposição para qualquer eventualidade, qualquer dúvida que vocês queiram. Entre em contato comigo e estarei à disposição. E lembrando que pode estar indo lá no Instagram, Cris Alencar Arquitetura. Cris Alencar Arquitetura, e o telefone é esse mesmo, né? O 819-9267-1439. 819-9267-1439. Você pode estar entrando em contato, tirando suas dúvidas. Cris, nosso bate-papo acabou, acredita? Já passou rapidinho. Estamos chegando ao final e deixamos os microfones. Algo mais que você queira acrescentar? Não, só agradecer mesmo a vocês pela oportunidade, né? Espero voltar aqui mais vezes. Sim. Né? E aí a gente vai pautando e mostrando à população de Ouricuri a importância de um arquiteto na vida das pessoas. E depois a gente vai se aprofundar, entender esse trabalho de empreendedorismo que ela também realiza, né? Um beijo. Tchau. Até outro momento. Érica Barros, os trabalhos técnicos dela foi hoje, pontualmente 9 horas na Grande Serra FM. Vamos de intervalo para voltar com música aqui na Grande Serra.